Irmãos, boa noite, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Livro de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao verso 20. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao verso 20. E a palavra do Senhor diz assim: Veja, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame ao Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão e não permanecerão por muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habite na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar no seguinte tema: escolhas que definem o ano e escolhas que definem o resto da sua vida. Esse é o seguinte tema que nós iremos trabalhar. Irmãos, e esse texto que a gente acabou de ler, se a gente parar para analisar ele, está acontecendo a seguinte coisa: Moisés está dando as suas últimas palavras antes do povo entrar na terra prometida. E Moisés se encontra diante de uma geração nova, que a geração que saiu do Egito já havia morrido completamente no deserto. Então Moisés se encontra diante de uma geração que não viu as pragas, que não atravessou o Mar Vermelho e que não esteve no Monte Sinai. E essa geração está vivendo exatamente o que nós estamos vivendo hoje. O começo de uma nova etapa. Mas você pode perguntar assim: irmão, que começo de nova etapa nós estamos vivendo? Nós estamos em janeiro, início do ano. Nós estamos diante de uma nova etapa. Então eles estão na campina de Moabe, a terra prometida está logo à frente, e o seu futuro está logo adiante deles. As promessas de Deus estão prestes a se cumprir, e o clima é de expectativa, o clima é de recomeço e um clima de novo tempo. E é justamente nesse cenário que Moisés, ele não fala de guerra, ele não fala de estratégia, ele não fala de organização, ele fala apenas de uma coisa: escolha. Porque Moisés sabia de algo que o povo ainda não tinha entendido. A terra era promessa, mas permanecer nela
Veja aqui hoje, te ponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolham, pois, a vida. E a palavra que vem nesse texto é o hoje. Que antes de entrar, antes de começar, antes de uma nova fase, Moisés ele está ensinando-nos. O destino de vocês na nova etapa será decidido antes de ela começar. E é exatamente aqui que esse texto ele encontra em nossas vidas hoje. Porque nós também estamos no começo de um novo ano, no começo de uma nova etapa. Novas expectativas, novos planos, novos projetos, novas metas. Mas hoje nós não vamos falar o que vai acontecer no ano de 2026. Hoje nós vamos falar das escolhas que iremos fazer no ano de 2026. E as escolhas que nós faremos agora no início. Nós estamos no início. Porque o seu ano não será definido pelo que vai acontecer, mas pelas escolhas que você faz logo no começo. E é bem comum, irmãos, quando começa-se um ano, a gente traçar projetos, fazer metas. Muitas pessoas começam, eu vou começar na dieta, esse ano vai ser o ano que eu vou perder peso. Outras pessoas estipulam que irão começar a estudar, vão ingressar na faculdade, eu vou ingressar em algum curso. E outras pessoas colocam propósitos. Mas muitas das vezes nós vemos que esses propósitos, essas metas, muito mal chegam perto quando já ficaram para trás. E hoje nós vamos falar de algo que é escolha. E eu quero começar essa reflexão com a seguinte ilustração. Determinado homem tem uma casa e ele vende essa casa. E ele vende essa casa e ele pega o dinheiro, ele vai viajar para outra cidade para poder comprar uma casa para sua família. Chegando no meio do caminho, ele muda o destino. E ele vai para outro lugar, o qual não é o local que ele tinha determinado ir para comprar a casa. E com o dinheiro daquela casa, irmãos, em vez dele comprar uma casa, esse homem ele compra um carro da época. E voltando para casa depois de um tempo, ele capota com esse carro. Foi ali a casa embora. E você pode me perguntar, irmão, o que isso tem a ver com essa reflexão que você está trazendo? Irmãos, é bem simples. A escolha que eu faço hoje, ela pode determinar o fim do meu ano, e ela pode impactar lá na frente a vida do meu filho. Moral da história da vida desse rapaz: tinha uma casa própria e viveu mais de 20 anos pagando aluguel. Uma escolha que ele fez, que não apenas impactou a vida dele, mas mexeu com a família. Uma escolha que trouxe 20 anos de aluguel. Então, hoje é o assunto que a gente vai tratar: escolha. As escolhas parecem ser simples, mas é nas pequenas escolhas que as coisas acontecem. E o primeiro ponto da nossa reflexão é o seguinte: toda escolha já carrega um destino dentro dela. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, no verso 15, diz assim: eis aqui, hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Se a gente parar para olhar, irmãos,
Moisés, antes dele dizer para escolher a vida, ele mostra algo muito importante para o povo. Ele mostra que as opções já estão diante do povo. E a vida e o bem, a morte e o mal, percebam isso. Perceba que Deus não está falando a respeito de sentimentos. Deus está falando a respeito de caminhos. Porque na Bíblia, a vida e morte não são apenas estados, são destinos produzidos por escolhas. Se nós formos ver questão de escolhas, quando Deus, lá no jardim do Éden, fez o homem e a mulher, ele virou para o homem e para a mulher e falou assim: olha, aqui está a árvore da vida e aqui está a árvore que vocês não podem comer dela. Tinha tudo quanto é tipo de fruto, mas foi uma escolha que determinou o pecado, que determinou que a vida passasse a ter a morte. Então, irmãos, nós estamos falando de algo de escolhas. Uma simples escolha que ela fez, que foi comer do fruto que não podia, a gente paga isso até hoje, que é a questão do pecado. Então, irmãos, Moisés ele está ensinando ao povo que antes mesmo de entrar na terra, o futuro deles já estava exposto diante deles, de uma forma de decisão. Eles achavam que ia escolher atitudes quando entrassem na terra, mas Deus mostra que eles estavam escolhendo o destino deles ali, antes de começar. Porque a gente acha que escolhendo pequenas coisas, como eu vou relaxar um pouco esse ano, ou então depois eu me organizo espiritualmente, ou então não, depois eu conserto isso, ou então depois eu busco mais a Deus, mas sem perceber, com essas certas atitudes, já estamos escolhendo onde vamos parar. Que na verdade, irmãos, se nós formos parar para analisar, cada escolha é uma estrada disfarçada, irmãos. Quando você faz uma escolha, é como se você estivesse entrando numa estrada a qual você não conhece, ou então até mesmo numa estrada que você conhece, que você sabe onde você vai chegar. Mas quando Moisés fala a vida e o bem, a morte e o mal, ele está dizendo: vocês estão escolhendo atitudes, mas vocês têm que escolher o futuro de vocês. E é exatamente isso que está acontecendo no começo do ano. As pessoas acham que janeiro é só mesmo um mês de organização de agenda, mas na verdade janeiro é espiritualmente a definição do restante do ano. O nosso começo de ano define como nós iremos viver o restante do ano. O nosso começo de ano define como nós iremos viver o restante dele. E o que hoje é decisão, amanhã pode virar hábitos, prioridades, rotinas. E quando a pessoa percebe que já está vivendo, já é dezembro. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Quando a gente determina algo e aquilo ali a gente não coloca em prática, quando a gente vai parar para se reorganizar, quando a gente faz, a gente está em dezembro. E o ano já está acabando e nós não vivemos nada daquilo que nós planejamos, do que traçamos metas. E é exatamente isso que Deus colocou no meu coração, é alertar hoje a gente decidir o que a gente vai fazer com as nossas escolhas, o que nós iremos fazer com nossas decisões, se nós vamos decidir andar reto ao lado de Deus, ou se nós devemos decidir dar uma relaxada, deixar para poder buscar a Deus depois. Mas irmãos, é algo que a gente não tem domínio, é sobre o tempo. A gente não sabe se a gente vai poder ter esse tempo de buscar a Deus depois.
E esse texto enfatiza muito na palavra hoje, irmãos. Hoje. Hoje você não está escolhendo como vai começar o ano, mas você está escolhendo como o ano vai terminar, irmãos. Depende das suas escolhas no início do ano. Irmãos, partindo já para o ponto 2. O ponto 2 é o seguinte tema: antes de agir, você já decidiu. Se a gente olhar aqui no versículo 16, diz assim: porque eu te ordeno hoje que andes no Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos. Perceba uma coisa, uma ordem do texto. Moisés não começa falando em andar nem guardar, ele começa falando em amar, porque Deus sabe que antes de alguém agir, ele precisa decidir primeiro. Você já parou para analisar que você não faz nada sem antes você tomar uma decisão? Seja essa decisão boa ou má. Porque muitas das vezes, irmão, a gente toma certas decisões não com o intuito de errar, não. Muitas das vezes a gente toma decisões querendo acertar e fazer com que nós venhamos até mesmo tomando decisões para poder prosperar em alguma coisa. Mas depois a gente vai ver que aquela decisão que a gente tomou não foi uma decisão acertada. Porque eu creio que o homem, na sua sã consciência, ele nunca vai fazer uma escolha para o mal, para poder prejudicar a si mesmo. Então, escolhas que fazemos erradas, muitas das vezes é no intuito de acertar, mas nem sempre acertamos. Mas, irmãos, antes do povo obedecer na prática, quando entrasse na terra, eles precisavam decidir o seu íntimo, ali, naquele momento em que Deus, o que Deus seria para eles. E isso é muito forte, irmãos, porque a gente pensa no ano que vai ser construído por grandes atitudes, mas o ano é construído por decisões internas que ninguém vê. Porque as pessoas, irmãos, só vão tomar ciência de escolhas que você fez quando você coloca em prática. Porque quando você decide escolhas dentro de você, ninguém mais sabe a não ser o Espírito Santo. Então, ninguém se afasta de Deus de repente. Primeiro ele decide relaxar. Ninguém esfria espiritualmente do nada. Primeiro ele decide diminuir o tempo de busca. Ninguém cresce espiritualmente também por acaso. Primeiro ele decide buscar liberdade. E antes de existir um andar nos caminhos do Senhor, precisa existir o amar do Senhor. Antes da prática vem a decisão, e antes da atitude vem a escolha interna. E isso que Moisés está forçando o povo: decidam hoje no coração como vocês viverão na terra prometida. Isso a gente pode aplicar nos nossos dias. Essa decisão de como nós iremos viver esse ano e como nós iremos viver o nosso resto da vida, isso está nas suas mãos, isso está nas nossas mãos, porque Deus nos deu esse poder de escolha. Se nós pararmos para analisar, escolha é um poder. Se eu determinar que eu não quero mais, eu não quero mais. Mas se eu decidir que eu quero e pronto, acabou. Isso é um poder de escolha que a gente tem, isso é um poder que a gente tem na mão. E no ponto 3, irmãos, é o seguinte: o começo é onde as escolhas mais preciosas são feitas. Irmãos, se a gente parar para analisar, esse ano o Brasil vai ter que passar por uma escolha, irmãos. Esse ano é ano de eleição. E todo o povo vai precisar escolher o que ele quer para
elegeu para governar o povo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando o justo governa, o povo prospera. Mas quando o injusto governa, o povo perece, o povo sofre, o povo geme. Então, irmãos, esse ano começa com atitudes e escolhas silenciosas. Ninguém precisa saber quem você vai votar. Você tem que saber quem vai ser a pessoa qual você vai votar, para você colocar para o governo, uma pessoa que venha, de certa forma, honrar a Deus, que venha governar o povo. Então, irmãos, no versículo 19, diz assim: hoje os céus e a terra tomam hoje por testemunhas. Moisés chama os céus e a terra por testemunhas antes do povo entrar na terra prometida. Mas por quê? Porque ele sabia que as decisões mais importantes não seriam tomadas na terra prometida, seriam tomadas ali, no começo, e não seriam decisões escandalosas, seriam decisões silenciosas. Ninguém estava ali dizendo: vamos abandonar a Deus quando entrarmos na terra. Mas sem perceber, ele já estava decidindo isso na postura do seu coração. E é exatamente assim que funciona o início. Essas decisões internas são quase imperceptíveis. Mas o que temos que colocar para nós, assim como no início do ano, o que vai ser prioridade para mim esse ano? O que vai ocupar meu tempo esse ano? O que eu vou permitir continuar na minha vida? Ou o que eu vou deixar para depois? São escolhas, irmãos, silenciosas. Escolha o que você vai fazer, você e Deus. São escolhas que você vai fazer. Mas essas escolhas, irmãos, elas podem se tornar o ritmo do seu ano inteiro, irmãos. E quando a pessoa percebe, a pessoa às vezes já deixou o celular ser a prioridade da sua vida, já deixou as redes sociais ocupar o seu tempo, já deixou as pessoas que são mais influências a fazer parte da sua vida. E quando você vai se dar conta, irmão, muitas vezes você já percebe que você já está longe de Deus. Quando a pessoa já está frio, até que Deus já perdeu o seu foco. E tudo começa em decisões que ninguém viu, feitas no seu quarto, no secreto. Mas por isso Deus insiste hoje, porque é o começo, onde o destino começa a ser desenhado. E você tem que escolher nas suas mãos, decidir. Irmãos, já para encerrar, irmãos. O ponto 4. Como começar o ano escolhendo a vida? Versículo 20 diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a tua vida. Moisés, quando ele chega nesse versículo 20, literalmente ele sai do alerta e ele vai para a prática. Ele mostra como se escolher a vida. E não é nada algo místico, não é nada algo muito difícil. Pelo contrário, é algo muito prático. E o primeiro ponto que ele nos ensina aqui é amando o Senhor. Irmão, se a gente for parar para analisar, amar não é um sentimento.
decisão. Você decide amar. Quando a gente fala assim, chega ao ponto, eu amo minha esposa, é porque houve um sentimento que ali você decidiu amar. E é assim que a gente faz com Deus também, a gente decide amar. Você busca a Deus, é porque você decidiu. E decidir que Deus será sua prioridade real. Esse é o primeiro ponto, amando o Senhor, é você colocar a decisão que Deus será a sua prioridade real. E o segundo ponto é dando ouvido à sua voz. É decidir que esse ano, quem vai direcionar a sua vida, não é opinião, não é emoção, não é circunstância. Literalmente, quem vai decidir a sua vida é a palavra de Deus. E no terceiro ponto, achegando-se a Ele, é decisão de proximidade, é decisão de viver perto de Deus intencionalmente. Pois ela está dizendo: escolher a vida não é um discurso, e sim um posicionamento diário. E isso encaixa perfeitamente em nossas vidas. Nós temos o poder de decidir essas coisas. Se iremos amar a Deus, se iremos dar ouvido à voz de Deus e se iremos chegar até Ele. Porque, irmãos, quem vai governar a sua vida, quem vai dirigir as suas decisões, o quão perto Deus vai ver perto de você, é você mesmo. Já irmãos, para poder concluir, se a gente for ver o texto, Israel estava diante de uma nova fase. A terra estava na frente deles, o futuro estava na frente deles, mas Moisés deixou claro: o destino deles não estava na terra, estava na escolha. E hoje Deus está fazendo a mesma coisa conosco. O ano está adiante de nós, os planos estão na sua mente, mas o seu ano não está no calendário, está na decisão que você faz hoje. Porque antes do ano andar, você já escolheu para onde ele vai. E Deus repete para você a mesma frase que disse para Israel: eu, diante de vós, escolho, determino que vós escolha a vida. Não escolha caminho mal, não escolha a morte, escolha a vida, escolha as bênçãos. Escolha começar esse ano perto de Deus. Escolha decidir esse ano antes de agir certo, porque o seu ano não será definido pelas coisas que vai acontecer, mas sim pelas suas escolhas. Amém. E eu encerro essa reflexão, irmãos. E olhando os irmãos, escolham a vida. Entregue as escolhas no caminho de Deus. Entregue as suas vontades para Deus, e Ele irá te direcionar, porque a palavra de Deus diz que Deus sempre tem melhor para nós. Os caminhos deles são bem maiores e mais altos que os nossos. Então, escolham a servir a Deus, escolham andar com Deus, e assim encerra a reflexão. Amém.